Você quer fazer o seu negócio vender mais sem precisar gastar mais dinheiro? Então me acompanhe nesse vídeo porque isso pode ser a virada de chave que você está buscando. E não tem magia nem promessa falsa. É simples, prático e comprovado. O que eu vejo normalmente ao longo dos meus 32 anos como empresário, vendendo no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, é que muitas empresas idealizam seus produtos, principalmente as médias e pequenas, que não têm ali um departamento de marketing, às vezes vem da cabeça do dono, cria algum produto, cria algum serviço, coloca no mercado e começa a vender e até começa a prosperar. Mas depois entra em estagnação, as vendas não crescem, pelo contrário, às vezes as vendas caem. Sabe qual é o motivo? Esse é o segredo. Você precisa entender como está sendo a experiência do seu cliente em contato com o seu produto ou seu serviço. Traduzindo isso em miúdos, não adianta você propor vender um produto ou serviço se você não se coloca do lado do cliente para ver como é que está sendo essa experiência. Ele está sendo atendido bem? Ele está sendo atendido rápido? O produto, se é um produto físico, ele é de fácil entendimento? O manual é muito complicado? A sua equipe de vendas, a sua equipe comercial atende bem o cliente? Ela realmente se preocupa em ajudar o cliente a resolver o problema dela? Principalmente na área de serviços, a gente vê muito pecado nisso, né? Muita gente errando feio nisso. E eu vou até te contar aqui uma história real de uma empresa na área jurídica que a gente atendeu aqui na minha agência. Eu tenho uma agência de marketing digital há 15 anos, que é a Êxitos Marketing. Tenho 32 anos como empresário, então eu tenho essa facilidade de entender os negócios dos clientes e não simplesmente ficar apertando botões, tá? E criando peças para o Instagram bonitinhas. Isso é importante desde que tenha uma estratégia por trás. E essa empresa em questão, nós estamos rodando uma campanha para eles já há algum tempo no Google Ads. E o que acontecia? Chegavam 35 leads, 25 a 35 leads por dia, mas a conversão era muito baixa. A taxa de conversão era muito baixa. E chegou um momento, né, depois de alguns meses, que o cliente questionou se a campanha estava boa, ou seja, se os leads estavam bons. Aliás, você já deve ter ouvido falar assim, mas eu pago lá uma agência de marketing, mas os leads são ruins. Já ouviu isso? Pois é, às vezes sua equipe de vendas fala, a gente não está vendendo mais porque o marketing está trazendo leads ruins. Será? Presta atenção, o que aconteceu nesse caso? Então, o cliente estava reclamando comigo que os leads estavam ruins. E eu falei, bom, do tempo que a gente trabalha nesse segmento, já estava muito claro de que a campanha estava boa. Então tinha alguma coisa errada e eu não sabia o que, e os clientes também não sabiam. Eu pedi para uma pessoa que trabalha comigo fazer o serviço de cliente oculto, eu não avisei a ninguém. Então, esse colaborador meu, esse meu parceiro, ele entrou em contato, se fez passar por um cliente e conversou com o departamento de atendimento. Pasmem vocês. Mandou uma mensagem de WhatsApp e demorou 8 horas para receber a primeira resposta, a primeira interação. Você acredita nisso? Pois é, isso é real. Isso ficou tudo documentado. Mas o pior é que o atendimento foi frio, além de atrasado, né? Ele foi frio, a pessoa não se apresentou, não perguntou o nome e simplesmente perguntou o que a pessoa queria. Como nós estávamos fazendo outro serviço de cliente oculto, então ele insistiu e disse o que queria, mas um cliente normal já tinha contratado um concorrente seu, concorda? Aí ele foi lá, explicou o caso dele e ficou esperando a resposta do outro lado. Sabe quanto tempo demorou para ele receber uma nova resposta? 8 dias. Isso mesmo que você está ouvindo, 8 dias. E, de novo, a pessoa entrou em contato com o áudio, a pessoa do atendimento, não disse boa tarde, não disse o nome, não tratou a pessoa, o cliente, pelo nome, porque ela já sabia o nome, então não tratou pelo nome, e simplesmente falou ali, despejou ali uma informação sobre como que deveria proceder para contratar os serviços dela. Bom, eu documentei isso tudo, apresentei para os sócios da empresa e os sócios falaram assim, olha, realmente desse jeito não vende, obrigado por você ter feito isso, até porque cliente oculto custa dinheiro, né? E a gente fez ali de graça, até para ajudar a entender o cliente, né? O cliente entender como é que ele poderia melhorar o seu processo comercial. E assim foi feito. Né? Ele investiu então no processo, trocou pessoas, treinou pessoas, investiu em ferramentas para poder gerar menos atrito nessa conversa entre o cliente e a equipe de atendimento, e o resultado é que as vendas, né, os negócios, os contratos fechados foram multiplicados por 4 em pouco tempo, tá? Sem nenhuma mágica.
com baixíssimo investimento e a mesma verba de campanha de Google Ads. Então, se você entende qual é a sensação que o cliente está tendo ao ser atendido pela sua empresa, ou manuseando, ou usando o seu produto, você vai tirar insights preciosos para aperfeiçoar o seu negócio e aí sim, gerar mais vendas e, melhor, né? Fidelizar cliente. Porque cliente, para você conquistar, é muito caro. Mas para você vender mais vezes para o mesmo cliente, é 7 vezes, de 7 a 15 vezes mais barato. Então, pense nisso, e se você precisa de uma agência que seja não só uma apertadora de botões, mas que tenha pensamento estratégico e que ajude você a realmente escalar suas vendas no digital sem fórmulas mágicas, mas com uma visão estratégica, eu quero te convidar a falar comigo. Me manda um direct ou me manda uma mensagem de WhatsApp e eu terei o maior prazer em conhecer o seu negócio para a gente conversar sem compromisso e entender como é que a gente pode crescer juntos. Tudo bem? Aguardo o seu contato, bons negócios e boas vendas.